Imagine a história do teatro baiano durante as últimas 5 décadas. É o que propõe o documentário 50 anos em cena, em que essa história é contada dos anos 70 até hoje, percorrendo os principais espetáculos de cada década, espetáculos e protagonistas, figuras que fizeram essa história. A autoria e o roteiro é do ator Alan Miranda e a direção é de Paula Ribeiro. O documentário ainda está em fase de gravação, com previsão de lançamento no 2º semestre de 2021. E o Issa Bahia quer adiantar um pouco mais sobre essa novidade que vem por aí, conversando agora com o ator e roteirista Alan Miranda, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Alan. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Prazer estar aqui com vocês falando sobre um projeto tão importante para nós daqui da Bahia. Pois é, prazer todo nosso também. Seja bem-vindo. É um documentário, Alan, que tem como fio condutor o veterano Hamilton Lima, não é isso? Que começou a carreira ainda nos anos 70, e ele que vai estar conduzindo toda essa história, percorrendo teatros baianos, encontrando com artistas, roteiristas. Conta um pouco desse roteiro que vocês estão já colocando em prática. Isso, Jefferson. A gente pensou muito em Hamilton, primeiro porque a ideia surge de uma conversa que eu tive com ele há mais ou menos uns 2, 3 anos. Eu dirigi um espetáculo ligado ao turismo daqui de Salvador, que era Personagens Vivos. E Hamilton, ele fazia o Jorge Amado. Então, nos intervalos das apresentações ali no Pelourinho, aí ele conversava muito sobre o tempo, o período dele, né, no teatro baiano. Então, sempre quis muito dar esse lugar para Hamilton, que, diferentemente dos muitos atores daqui da nossa época, ainda não teve um olhar cirúrgico sobre ele. E a segunda intenção era realmente de fazer um resgate dos principais espetáculos que já passaram aqui pela Bahia, para que a gente tivesse um documento audiovisual que a gente pudesse entender a nossa história, a gente pudesse compreender o que aconteceu, o que acontece, o que possivelmente acontecerá a partir das nossas estéticas. E a gente precisava de um recorte, né? Esse é o terceiro fator, porque o teatro baiano, ele envolve muitas visões poéticas diferenciadas. Não dá para a gente abordar, no momento que a gente pensou no roteiro, que esse projeto é resultado de um edital do governo do estado da Bahia, que é o Bahia na Tela, ele é de 2017. E aí eu precisei escolher se eu iria falar do teatro infantil baiano, se iria falar do teatro baiano sob a perspectiva da comédia, né, que é uma assinatura nossa muito forte, a partir dos clássicos, a partir dos autores. Isso tudo me fez escolher o recorte a partir do ponto de vista de Hamilton Lima, que passa por 50 anos de teatro. Ele começa na década de 70 e não parou até o momento. Na verdade, ele para porque nós artistas fomos obrigados a rever tudo por conta da pandemia. Mas não sendo ela, Hamilton estaria no palco neste exato momento com espetáculos. E o Hamilton ele passou por todos os grandes momentos do nosso teatro, seja como artista no palco, ele é cenógrafo também, seja como cenógrafo, ou seja como público, e também sob a perspectiva dos bastidores. Então ele é uma enciclopédia, né, do que poderia ser teatro baiano. Então, os 50 anos em cena, ele, na verdade, passa primeiro pelo ponto de vista mais impessoal, mais emocional de Hamilton, a partir da relação dele com os espetáculos que ele participou e assistiu. E, em contraponto, a gente tem um recorte nos encenadores, na sua grande maioria. Os diretores dos espetáculos que começaram na década de 70, em contraponto, que é uma opinião mais profissional, né, mais da poética daquele artista, em contraponto ao ponto de vista de Hamilton. Então, a gente tem aí uma miscelânea, na verdade, de imagens, de atores em cena, de diretores, e esse ponto de vista de Hamilton, que é uma pessoa que tem um discurso muito bonito, muito gostoso, né? Ele é muito carismático, então é um documentário que vai ser muito feliz. Alan, eu fico imaginando aqui, vocês certamente fizeram uma pesquisa, não é, sobre esse recorte, esses 50 anos do teatro aqui na Bahia. E mesmo sendo do ponto de vista do Hamilton,
O que chama a atenção nesse período da história do teatro baiano, dos anos 70 para cá, Alan? Perfeito. Na verdade, eu diria que 50% é do ponto de vista de Hamilton, os outros 50% são das opiniões dos fazedores, né? Vamos dizer assim. E a gente precisou mergulhar muito nessa pesquisa, né? Durou mais ou menos uns 6 a 8 meses. Eu tive a orientação do professor Raimundo Matos de Leão, que ele é um doutor, né, em teatro, foi um dos meus professores, inclusive, na escola de teatro, eu fui formado em direção teatral, no caso, e ele tem o mestrado dele, o doutorado dele é justamente na história do teatro da Bahia, e a tese de doutorado dele é sobre a década de 70, na verdade 69 e 70, a de mestrado, se eu não me engano, é de 50 a 60. Então, ele tem um material fantástico que me serviu de referência, fora os livros que existem sobre o tema e os críticos, que eram muito potentes da década de 70, 80 e 90, e hoje a gente tem um pouquinho menos, né? Quase nada, na verdade, se for pensar 90 e 2000. E as diferenças são gritantes, porque cada década, quando a gente mergulha na pesquisa, ela tem uma cara, ela tem uma faceta que meio que conta a história também da nossa economia, do nosso momento político, do nosso momento histórico, das crises sociais que estamos vivendo. Por exemplo, década de 70, os espetáculos, eles inevitavelmente giram em torno da ditadura militar. Para se ter uma ideia, até espetáculos de Manuel Lopes Pontes, por exemplo, que é o maior nome do teatro infantil da nossa história, passavam pela censura, né? E sofriam censura, os espetáculos infantis de Manuel Lopes Pontes. Já a década de 80, no documentário, a gente identifica que é uma década de formação para os grandes atores e ensinadores dos anos que virão até hoje. Então, é uma década em que se cristaliza as escolas, os cursos de teatro livre, por exemplo, começando com o do Teatro Castro Alves, e a gente começa então com a solidificação do curso livre de teatro da UFBA, a própria companhia de teatro da UFBA, que é uma companhia que congrega atores veteranos com alunos da escola também, tem uma produção intensa de formação, onde você vai ter o Lúcio Sanchez saindo como grandes atores, Marcelo Prado, Fafá, Menezes, o próprio Jackson, então você, Frank Menezes, você vai ter vários atores passando por estes cursos, até que no final da década de 80, a gente tem o que a gente vai chamar na década de 90 da difusão do teatro baiano, que começa com a bofetada, mas é seguido de oficina condensada, casamento dos pequenos burgueses, os Los Catedráticos, com Paulo Dourado na direção, e vários espetáculos, né? Luiz Marcus também explodindo, Paulo Cunha, até que a partir do ano 2000 a gente entra em multiplicidade e reverbera, na verdade, primeiro na questão econômica, porque na década de 90 a gente explode, mas no ano 2000 a gente começa, a partir de 2005, ter uma falta de investimento na cultura que vai combinar no que a gente já tem hoje. Mas 2005, 2007, a gente tem muitas duplas, a gente tem muitos monólogos, porque os espetáculos de grande porte que começaram a vir em 90 e finalizam com Vixe Maria, Deus Diabo na Bahia, por exemplo, se finalizam por ali, até que a gente entra na nossa década, né, 2000, 2010, e pela primeira vez a gente tem no nosso espetáculo causas identitárias. Então a gente começa a ter pela primeira vez espetáculos que vão falar sobre matriz africana, sobre religiões da matriz africana. Alan, a gente vai... Pois não. Do ponto de vista estético, o teatro tem uma questão do público, dos bastidores e também do palco. Você escolheu alguma perspectiva específica ou essas três perspectivas vão estar presentes na construção do documentário? Sim, vão estar. Só que, por exemplo, do ponto de vista do palco, a gente tem os ensinadores, né? Falando sobre os seus... Você falou três, né? Falou o palco, qual foi o outro? Público
e a parte de trás, né, os bastidores. Exato, exato. O Hamilton Lima, ele tem essa função de bastidor, de falar sobre uma perspectiva da maquinaria teatral, como funcionava, das coisas que aconteciam, porque a gente costuma dizer em teatro que é um espetáculo à parte, o bastidor, né? Enquanto o espetáculo acontece para o público, atrás ali na contra-regragem, na construção do cenário, da sonoplastia, da iluminação do espetáculo, nós vivemos outros espetáculos. E Hamilton é um fazedor, né, desse tipo de ambiente. Do ponto de vista do palco, a gente pegou o ponto de vista dos encenadores que vão falar dos seus espetáculos, né? E do ponto de vista da plateia, a gente acha melhor deixar ela impessoal e não pegar espectadores, porque Hamilton, ele tem um pouco desse lugar, mas aí a gente tem, na verdade, uma pesquisa de matérias jornalistas da época que vão falar como o público baiano se comportou. Porque o público baiano da década de 80 era um público elitizado, o da década de 80 elitizado e universitário, da década de 2000 até o nosso momento, ela se explode. Hoje, no início de 2010, a gente tem um público que a gente vai chamar até de misto. A gente tem vários públicos para vários tipos de espetáculos, como eu estava dizendo, porque a gente tem, por exemplo, o público que vai falar da questão da identitária, da causa LGBTQ+, da questão da sororidade feminina, públicos voltados exclusivamente para a comédia. A gente agora tem o fenômeno do stand-up comedy também, que é feito em teatro. Então, hoje, aqui na Bahia, a gente tem, do ponto de vista de público, a gente vai começar a usar isso no plural, que antes não existia. Nós temos públicos, né? A gente ainda pensa, quando a gente pensa teatro baiano, pensa muito a gente apenas como comédia, como um grande fazedor de comédia. Mas nos últimos 10 anos nós estamos num processo de vários tipos de públicos e vários tipos de estética. Alan, parabéns pela iniciativa, já deixou a gente com um gostinho de queremos ver como é que vai ser. Documentário 50 anos em cena, resgatando aí as 5 décadas do teatro baiano e que tem a direção de Paula Ribeiro. É uma produção da Tendendê Produções e Bahia Visual, com autoria e roteiro de Alan Miranda, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Estamos na expectativa, segundo semestre vai ser o lançamento, a gente torce para que seja um grande documentário. Muito obrigado pela tua disponibilidade, viu, Alan? Bom dia e até uma próxima. Bom dia. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Jefferson. Até a próxima.